Vamos lá. Então, iremos falar um pouco sobre, inicialmente, falar sobre a origem dos produtos que consumimos e, posteriormente, falaremos sobre a economia atrelada à pandemia. Todos estão vendo o slide aí? Estão vendo o slide aí, pessoal? Sim, Bia. Pronto, vamos lá, né? Então é o seguinte, o título diz, né, a origem dos produtos que consumimos. Na atualidade, pouca gente se sente convidada a pensar sobre a origem dos produtos que consome. E, de fato, nós não estamos nem um pouco preocupados como que é feito aquele produto que chega até a nossa mesa. Muitos nem sabem quanto custa seu consumo diário ou mensal de roupas, alimentos, uso do celular, entretenimento, combustível, entre outras coisas. Principalmente aqueles que não têm conhecimento sobre os custos, né? Como diz aqui no texto, né? Não sabemos quanto que custa, por exemplo, ficar com um celular conectado o dia todo, ou alguns até sabem, né? Mas enfim, o que é frisado aqui e é principalmente abordado aqui não são as questões de consumo, de consciência, mas sim como que se deu a questão do aparecimento do novo coronavírus em relação à indústria mundial. E aí diz o seguinte, que veículos motorizados, aí já partimos para a vertente da questão de economia na origem, né? Lá na China, quando apareceu esse novo vírus. Diz o seguinte, os veículos motorizados foram essenciais para conter o surto de coronavírus em Wuhan. Por que eles foram essenciais? Porque eles não transportavam pessoas e pessoas transportam vírus, já máquinas não transportam, não transmitem. Diz o seguinte, que na indústria automobilística, os robôs têm cada vez mais desempenhado um papel fundamental na produção de novos veículos, por conta da precisão e dos movimentos repetitivos. Gente, percebam que isso é bastante importante e, ao mesmo tempo, bastante preocupante, uma vez que, se temos uma tecnologia de ponta avançada ao nível em que você substitua um trabalho humano, isso é bastante, como eu vou dizer, vantajoso no que diz respeito à produção de bens de consumo. Por outro lado, é bastante prejudicial, uma vez que tira, né, o lugar, a possibilidade de um trabalhador, ou seja, de um ser humano, em estar levando sustento para a sua casa. Então, quando se fala em desenvolvimento tecnológico, existem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é a melhor e maior produção em menor tempo, e a desvantagem é a substituição do homem pela máquina. E diz o seguinte, que em Wuhan, durante o surto do novo coronavírus, veículos robotizados foram utilizados para entregar suprimentos médicos e comidas nos hospitais, mostrando como podem ser essenciais em circunstâncias como essas. Nesta ocasião, vocês percebem pela foto, nessas ocasiões e circunstâncias, digamos assim, atípicas e ao mesmo tempo isoladas, realmente foi muito benéfico e de grande ajuda a questão dos robôs. Mas se a gente for olhar por outra vertente, nem sempre essa vantagem é bem vista aos olhos das pessoas, uma vez, como eu disse anteriormente, os robôs, as máquinas, tomam o lugar dos seres humanos. Então, vocês percebem aí na foto uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis, onde vocês não percebem em nenhuma parte da imagem a presença do ser humano, somente na operação dessas máquinas. Então, a máquina faz todo o trabalho. A depender da situação em que se encontre, isso pode ser muito vantajoso, mas atrelado a isso tem suas desvantagens. E aí diz o seguinte, que a partir daí, o que antes era algo sem previsão de acontecer, aconteceu de forma quase que imediata, devido à pandemia do novo coronavírus, que foi a substituição dos homens por máquinas, que nesse período teve grande relevância no combate à disseminação do vírus. Como eu falei anteriormente, máquinas não transmitem doenças, né? Porém, devido a toda essa circunstância, todo esse cenário
em que vivemos atualmente, né, desde o ano passado, as máquinas foram de grande importância, tiveram um papel fundamental nessa questão de disseminação do vírus, no combate ao vírus. Ele diz o seguinte, que uma crise considerada sem precedentes no fornecimento de componentes, aliada à queda da demanda no mercado interno, com o agravamento da pandemia, levou à paralisação total ou parcial de 13 das 21 montadoras de automóvel do país. Estamos falando do Brasil, tá, pessoal? Que somam 29 fábricas paradas de um total de 58. Eu acredito que vocês viram a reportagem no jornal, ou em revista, ou em algum site, sobre o fechamento das montadoras aqui no Brasil. E aí diz o seguinte, que os dados são da Anfávia. O que é a Anfávia? Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E diz o seguinte, que essa não é a primeira vez que parte da indústria interrompe atividades no Brasil este ano. Então já houveram outras paradas, por outros motivos, outras circunstâncias, não ela sendo o coronavírus, mas outros motivos, que fizeram elas pararem. Mas não foi uma parada tão significativa quanto foi esta parada devido à pandemia. Beleza? Gerando prejuízos enormes para a economia e para a população. E diz o seguinte, há uma pergunta que fica, por que é importante saber sobre isso? A indústria automobilística foi só um exemplo dos vários setores da economia que foram atingidos pela pandemia e, consequentemente, nos afeta de forma direta. Não no quesito de compra de automóveis, porque nem todo mundo vai comprar um automóvel, né? Ou nem todo mundo sobrevive de compra de automóvel. Mas na relação direta sobre nossa maneira de viver e sobreviver. Como assim, professor? Estou falando na questão de bem de consumo, alimentos e serviços essenciais. A pandemia, ela afetou o mundo de forma tão drástica e tão severa que não foi só um setor específico da economia ou da indústria que foi afetado, mas todos. E nós todos somos afetados diretamente porque dependemos diretamente da indústria para sobreviver. Como o próprio nome que está dizendo, a maneira de viver e sobreviver. A maneira com que nós vivemos nos dias de hoje mudou drasticamente desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil. E diz o seguinte, no conjunto, aí que agora, pessoal, eu trago para vocês dados, tá? Dados sobre as questões de alta e queda, estabilidade, sobre o PIB de cada país, a economia, enfim. É um breve resumo que também está lá no livro, no caderno de apoio de vocês, que você já tem acesso, e que seria interessante vocês darem uma olhada depois para entender melhor. Caso não consiga entender, é só me mandar a sua dúvida que eu estarei à disposição para responder. E diz o seguinte, que no conjunto dos países do G20, o PIB foi 2% inferior ao do terceiro trimestre do ano passado, com apenas dois países a registrar aumento, que são eles a Turquia, com 5,4%, e a China, com 4,9%. Percebam aí, né, a contradição. Foi lá da China que veio esse vírus maldito, e mesmo assim, a economia do país ainda continua a crescer. A Índia foi o país do G20 com maior forte recuperação trimestral, com o PIB a crescer cerca de 21,9%, depois de ter sofrido uma queda de 25,2% no segundo trimestre, a maior queda já registrada. Então a Índia conseguiu, em relação principalmente ao cenário pandêmico em que vivemos, se recuperar de forma, como eu vou dizer, satisfatória em relação aos demais países. E aí diz o seguinte, eu estou indo rápido demais, alguém tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo aí? Posso continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade, viu? Se eu estiver indo rápido demais. Ninguém quer perguntar não, né? Então vamos lá. Continuando. A análise das 52 maiores empresas multinacionais do mundo por vendas, por sua distribuição por ramos de atividade por países em 1989, revela aspectos interessantes. Nós iremos falar aqui agora sobre a questão da distribuição das multinacionais pelo mundo, seu crescimento, a sua queda e sua estabilidade. E diz o seguinte, com relação ao número de empresas, 31 delas são de origem norte-americanas, 19 são japonesas, 42 são de países da Europa
apenas 8% de países de terceiro mundo. E a Coreia do Sul representa 4%. Então, por isso aqui, pessoal, por esses dados que vocês agora têm acesso, percebam que toda a economia mundial, boa parte dela não está distribuída de forma homogênea, uma vez que, como diz aqui, ó, 31% das empresas, né, que geram a economia, que geram a questão do capital no mundo, são norte-americanas. Então, os norte-americanos, os japoneses, os países europeus, eles detêm a maior porcentagem de empresas com relação aos setores da economia mundial. E ele diz o seguinte, que entre as 10 maiores, 6 são norte-americanas, 13 europeias e uma japonesa. Então, o que sobra para o restante do mundo? Praticamente nada. Porque se entre as 10 maiores, 6 são norte-americanos, então eles basicamente são donos de toda a economia mundial, ou representantes majoritários de toda a economia mundial. Percebam que isso é bastante importante até para distinguir e reconhecer o papel e a posição que os Estados Unidos detêm no cenário atual econômico, tanto econômico como militar. Sendo que, dentre as 10 maiores empresas, né, ou dentre as 10 maiores economias mundiais, 6 são norte-americanos, ou seja, são dos países norte-americanos. E diz o seguinte, quanto ao volume de vendas, as 10 maiores empresas controlam 38% do mercado mundial. Do ponto de vista geográfico, e em função de que tem o controle do mercado mundial, a distribuição fica da seguinte forma: Estados Unidos com 39%, Europa com 40%, Japão com 16% e terceiro mundo 5%. Por setores de atividades e distribuição, fica da seguinte maneira: a indústria detém 30%, a indústria, no caso, eletrônica, as indústrias petrolíferas, 25%, e 21% do setor automobilístico, ficando os demais setores com 24%. Então, percebam hoje, pessoal, que a indústria eletrônica, ou seja, as indústrias de tecnologia de ponta, elas detêm a maior porcentagem de representatividade da economia mundial, dividindo, né, com parcelas menores os outros setores da economia, como petrolífero, automobilístico e demais setores que conhecemos. E aí vocês perguntam como que se deu, ou como que se dá, ou por que eles estão hoje nesse patamar, como que eles chegaram lá. É importante a gente saber a origem, né? E aqui nós vamos falar um pouco sobre a origem, de como que se deu tudo isso. Alguém sabe como que eles chegaram a tal ponto? Vocês acham que foi da noite para o dia? Vocês acham que foi fácil? Ou simplesmente aconteceu, pum, apareceu no mundo, eles já estavam lá em primeiro lugar? Não, né? Nós vamos perceber isso aqui agora. Diz o seguinte, que a expansão geográfica das multinacionais é um dos fatores, é um dos fatos, né? Os fatores também mais importantes da economia capitalista depois da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a sua origem ocorreu no final do século XIX, com a formação dos monopólios capitalistas, ou seja, eles concentraram a maior parte do comércio, das riquezas e no que diz respeito a tudo em relação à economia em um único lugar. Monopolizar, ou seja, mono quer dizer um. Deixaram tudo nas mãos de um, enquanto os demais não tinham praticamente nada. Ele diz o seguinte, que a América Latina, por exemplo, desde o início do século XX, constituiu-se em área de expansão de multinacionais norte-americana, ou seja, a América Latina, em relação à expansão territorial e principalmente econômica, ela é toda originada dos norte-americanos, ou seja, os norte-americanos trouxeram as suas indústrias para cá e fizeram expandir este continente, ou seja, o continente americano. E ele diz o seguinte, que no pós-guerra, ou no pós-Segunda Guerra Mundial, as multinacionais se expandiram, né, ou expandiram-se para a Europa Ocidental e para a Ásia. Ou seja, pessoal, foi uma disseminação de indústrias e comércio americano. Por isso que hoje, isso explica porque hoje os Estados Unidos, eles detêm o maior poderio econômico do planeta. Porque na sua origem, e principalmente no que diz respeito ao começo deste sistema capitalista,
os Estados Unidos foram pioneiros no que diz respeito à disseminação, ou seja, a espalhar as suas indústrias pelo mundo afora. E diz o seguinte: simultaneamente, as empresas multinacionais europeias expandiram-se para a África e Ásia, na estreita, na esteira do processo de descolonização e independência das antigas colônias. Ou seja, percebam que, voltando aqui um pouco, vocês percebem que a Europa Ocidental e a Ásia, juntamente com a África e outros países da Ásia também, foram todos dominados economicamente, ou seja, foram todos baseados na economia norte-americana. E eles aproveitaram esse processo de colonização e descolonização, ou seja, à medida que os países conseguiam a sua independência das antigas colônias, eles implantavam o seu sistema de multinacionais, de empresas capitalistas de produção. Com isso, né, a consequência disso foi a criação de novas formas de dependência nesses países que começavam a se desenvolver, que começavam a nascer, começavam a engatinhar. Então, os Estados Unidos foram bastante inteligentes e estratégicos em relação à construção e, abre aspas, a ajuda na construção desses países que surgiam nesta ocasião de independência. Ou seja, eles ficavam independentes das antigas colônias, mas, ao mesmo tempo, superficialmente ou subentendido, ficavam dependentes economicamente, uma vez que todos os recursos de exploração, matéria-prima e principalmente a tecnologia da época, né, século XX, século XIX, eram fornecidos pelos Estados Unidos, pelos europeus não, perdão, gente, pelos norte-americanos. Então, pessoal, é bastante importante, ao mesmo tempo super fácil de entender que a dependência hoje dos países, e eu digo dos países subdesenvolvidos, em desenvolvimentos, como nós somos, né? Nós estamos em desenvolvimento e somos super dependentes. Essa dependência ocorreu devido justamente a esta forma com que os norte-americanos conseguiram, digamos, implementar as suas ideias e as suas indústrias assim que conseguimos a independência, assim como os países conseguiram a sua independência, através de fornecimento de matéria-prima, tecnologia da época e principalmente sobre a questão da Revolução Industrial. Este foi um grande marco na história que possibilitou esses países, como Estados Unidos e alguns países da Europa, a estarem no patamar que estão. Beleza? Alguém tem alguma dúvida a respeito sobre o conteúdo? Lembrando que eu peguei esse conteúdo lá no livro, no caderno de apoio, e ele tem todo esse material já um pouco mais detalhado. Caso vocês não entenderam ou caso não ficou bem claro, vocês podem perguntar que eu vou estar repetindo novamente. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo que foi dito? Bom, pelo visto, não tem dúvidas. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que vai falar um pouco sobre como, né, a questão do coronavírus mudou a economia global em relação a esta ideia capitalista que temos. Tá aparecendo aí, pessoal, para vocês? Por favor, alguém me fale aí. Tá sim. Pronto, vou botar o vídeo para rodar. Só tirar aqui o meu áudio. Falando em números, o que vai ser da economia mundial depois da pandemia do coronavírus? Bom, segundo o FMI, o PIB mundial vai cair mais de 4% neste ano. Antes da Covid, em outubro do ano passado, a previsão era de que fosse crescer 2%. Olha só, isso em 2019
ou seja, pré-Covid. Os países em azul são os que tinham melhor que a redução média de 4% da economia mundial, mas é menor que os da média dos países da região da América. Então, a economia brasileira ainda foi com 2015 e já vinha registrando crescimento baixo nos últimos anos. Outro ponto que explica a diferença entre os países é como a pandemia afetou cada um e mais como cada um reagiu a ela. Olha só essa outra imagem que mostra a relação entre a pandemia sobre a economia. Na linha horizontal, a gente vê o número de mortes por milhões de habitantes. Ou seja, quanto mais à direita está o país, pior a situação. O Brasil também aparece do lado direito da tela. Na linha vertical, à esquerda, a gente vê o tamanho da mudança nas previsões para a economia antes e depois da pandemia. Ou seja, quanto mais para baixo está o país, mais drástico foi o efeito da crise na avaliação do FMI. Dá para perceber que entre os que mais sofreram estão projeções para a economia deste ano. Ainda não acabou. Os dados oficiais do PIB de cada país vão ser conhecidos, claro, só no ano que vem, que, aliás, também inspira dúvidas. Falando do Brasil, se para 2020 o cenário é de incerteza, para 2021 também ainda não está claro o que vai ser a economia. Afinal, a pandemia ainda não acabou. Viram aí, pessoal? Conseguiram? Deram para falar alguma coisa? Não ouvi, que meu áudio estava fechado aqui. Pra mim, travou de novo. Quase não ouvi nada. Como é que é? Tava travando bastante. Pra mim, travou. Travou, não deu pra escutar